os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Nos escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Boa noite a todos. Que bom ver cada um de vocês aqui neste dia lindo, maravilhoso, um dia em que nós também podemos ir à igreja para prestar culto ao nosso Deus, ouvir a palavra de Deus e aprender também daquilo que Deus tem a nos dizer e a nos ensinar. Diz o salmista: os que buscam um abrigo em Ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque Tu os defendes. Os que Te amam encontram a felicidade em Ti. Essa é a promessa de Deus. Nós nos achegamos à presença do nosso bom Deus e Pai, buscamos a Sua presença, buscamos a Sua palavra, buscamos a Sua companhia. Ele nos recebe como seus filhos e nós nos dirigimos ao nosso Pai como o nosso Pai. Aquele Deus que nos ama, nos guarda, nos protege, em quem nós podemos buscar abrigo, conforme diz o salmista. Nós saudamos todos os membros da congregação que estão hoje aqui conosco, também aqueles que nos acompanham pelo Facebook, também saudamos, e também os visitantes que temos hoje aqui conosco, podem se manifestar, ok? Sejam bem-vindos. Temos os pais do pastor Mário, né? Hoje aqui conosco, estão em visita ao filho, e estão conosco hoje então no culto aqui também. Sejam bem-vindos, lá de Horizontina, e os demais que estão aqui também presentes conosco neste dia como visitantes. Temos os nossos avisos, de uma forma especial, na próxima sexta-feira, no dia 31, nós temos o culto da Reforma, e este ano vai ser em Arroio do Meio, às 7h30 da noite, na congregação São Paulo. E o pregador desse culto vai ser o professor do seminário, Francis Dietrich Hoffmann, que vai estar conosco então nesse culto. Os demais avisos: cultos todos os sábados e domingos, conforme já é costume da congregação. Terça-feira, estudo bíblico São Cristóvão II. Quarta-feira nós temos a reunião do Conselho Distrital em Teutônia. Quinta-feira, estudo bíblico do bairro Universitário.
E próximo sábado, a instrução de confirmandos. Segundo ano, 8h30, primeiro ano, às 9h30. Vai ter também Juventude Mirim. E próximo domingo, dia 2, nós vamos ter também o encontro dos líderes de estudo bíblico. Esses são os nossos avisos. Nós iniciamos então este momento de louvor e adoração sob a bênção de Deus, cantando ao nosso Deus, exclamando em nosso coração louvor, alegria, satisfação, porque Deus nos deu o tempo, a oportunidade de estar na sua casa. Primeiro hino, então. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor, nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor, vem dissipa as nuvens frias, a tristeza, noite atroz, doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor, céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor, vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar, de Jesus o amor divino faz-nos mais amar, jubilantes, celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs do Senhor Jesus, nós sempre nos achegamos de Deus, o nosso Pai, reconhecendo que nós somos filhos imperfeitos. E como filhos imperfeitos, nós dependemos da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então nós também, sempre no início do nosso culto, nós nos inclinamos diante do Senhor e confessamos a Ele os nossos pecados, suplicando que Deus então nos conceda o seu perdão em Cristo Jesus. E agora, em preparação, nós cantamos o hino Tal Como Estou. O hino seguinte, então, em preparação à confissão. Tal como estou, tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal,
no meu estado natural, a pura imagem eu perdi. Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz. Desgraça e medo mal me traz. Em árduas lutas me afligi. Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri. Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei. Na tua graça esperarei. A tua bênção eu recebi. Cordeiro Santo, venho a ti. Ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Não me desampares, Senhor e Deus meu, não te ausentes de... Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. A tua bênção devemos tudo e que somos. Perdoa-nos quando no decorrer de nossa vida não amamos a Ti e ao nosso próximo como a nós mesmos, principalmente quando não respeitamos as pessoas com necessidades especiais ou nos achamos melhores que os outros, sendo que diante de Ti somos todos iguais. Perdoa-nos também quando somos egoístas e irresponsáveis, sabendo que tudo vem de Ti. Dá a cada filho Teu um coração alegre e agradecido, mas acima de tudo, uma fé forte e ativa. Tem piedade, Senhor, e perdoa todos os nossos pecados, por amor de Jesus. Amém. As palavras do hino, tal como estou, tão pecador, são palavras que falam da nossa vida, que falam do nosso dia a dia, que falam da nossa pessoa e nos mostram que, de fato, nós somos dependentes de Deus, porque nós somos imperfeitos e assim precisamos do perdão constante de Deus para a vida, o coração de cada um de nós. E uma vez perdoados, nós então sentimos uma aliança, uma alegria renovada diante do Senhor. E Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e nele confiam. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a misericórdia e a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo perdoo todos os vossos pecados, os meus incluídos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido para abrirem no Salmo número 5, que é o introito para o nosso culto deste dia. Tem como título Oração pedindo a proteção de Deus. Salmo de Davi, um grande servo do Senhor, imperfeito em sua vida, mas um grande homem que honrou o nome de Deus também. A leitura faremos de forma responsiva por divisão de versículos. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos.
Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Amém. Estas as palavras do introito, Salmo 5, então, no nosso culto. Podem se assentar. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Repetimos várias vezes, soli, soli Deo. Significa somente Deus. Somente Deus. Somente Ele é o nosso Senhor. Somente Ele é o nosso Pai Criador. Somente a Ele nós rendemos culto. E como diz no primeiro mandamento,
nós devemos honrar a este nosso Deus e só a Ele prestar o nosso culto. Convido agora para um momento de oração diante do Senhor. Amado Pai Celestial, somente Tu és o nosso Deus. Somente Tu és o nosso Pai do céu. E nós somos os Teus filhos. Tu és o Deus Criador. Tu fizeste todas as coisas para a honra e a glória do Teu santo nome. E criaste a nós como a coroa da criação, para que nós honrássemos o Teu santo nome, prestássemos culto a Ti e todos os dias vivêssemos na Tua presença. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, vem à nossa vida, vem ao nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que nós sempre saibamos e reconheçamos que Tu és o nosso Pai do céu, um Deus de amor, de graça, de misericórdia, que aceita os seus filhos imperfeitos na sua presença, porque tem amor por esses filhos. E é por isso, ó Pai, que nós podemos neste dia estar em Tua casa, por causa do Teu amor e da maneira como Tu nos recebes na Tua presença. Aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, que nós possamos honrar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso amado Salvador, que juntamente contigo e o Espírito Santo é um só Deus, para todos sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Seguimos agora com as leituras bíblicas conforme indicado. A leitura do Antigo Testamento, encontramos no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 15. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Até aqui a leitura.
2 Timóteo 4. Leitura 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e 16 a 18. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que é o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles, mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus, e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino, reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Amém. Perdão dos meus pecados, A paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é. Sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei A não ser a ti, Senhor. a linda natureza? Alegro o meu cantar. O amor de um Amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é. Sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? De alegria, bem como as aflições ajuda que recebo, devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é. Sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? Queremos também acompanhar com fé e devoção a leitura do Santo Evangelho. Evangelho segundo o texto de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 17. Jesus conta uma parábola e depois também ele abençoa as crianças. Diz assim o nosso texto. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu.
batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Este é o texto do Santo Evangelho. Convido a todos para fazermos a confissão pública da nossa fé cristã, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esta a nossa confissão de fé, o nosso momento especial, em que nós também damos testemunho diante do mundo daquilo que nós cremos, daquilo que nós trazemos em nosso coração, a fé que nós então dedicamos diante do nosso Deus. Amém. Podem se assentar. Convidamos agora as crianças para o seu momento de oferta e de bênção. Isso. Está trancando, né? Isso. Muito bem. Nós ouvimos há pouco a leitura bíblica em que algumas pessoas estavam levando umas crianças para Jesus abençoar e os discípulos acharam que aquilo não era uma boa ideia. Mas o que Jesus respondeu? Não façam isso. Deixem as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus é de todos nós, é de cada um de vocês também, crianças. Então, guardem isso na vida, no coração de vocês, quando vocês vão para a escola dominical, quando vocês vão ouvir a história bíblica, falar sobre Jesus, guardem isso na vida, no coração de vocês, porque é palavra de Jesus e Jesus quer abençoar a cada um. Então agora vamos para o momento da bênção, juntamos as nossas mãos, fechamos os olhos e abaixamos a cabeça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, que a escolinha seja um momento abençoado para todos.
nós cantamos o hino seguinte. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Teus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia do Santo Espírito estejam presentes conosco no ouvir, no meditar da palavra do Senhor. Esta palavra que é preciosa para cada um de nós, que nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa agir para que nós recebamos, guardemos e vivamos de acordo com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, irmãs, no Senhor Jesus Cristo, nós hoje acompanhamos várias leituras bíblicas e em cada uma dessas leituras nós temos uma pessoa, um nome, um personagem, alguém que se destaca. Gênesis nos traz a triste narrativa de quando Caim tirou a vida do seu irmão Abel. O Salmo número 5 nos traz uma oração do rei Davi. A carta a Timóteo, a segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo a um pastor chamado Timóteo. E no texto de Lucas, capítulo 18, nós ouvimos narrativa sobre duas pessoas que fazem oração diante de Deus, mas de formas completamente diferentes. Assim, então, nós temos em cada leitura bíblica, em cada narrativa, em cada texto que nós lemos, nós vemos pessoas, nós vemos nomes, nós vemos personagens, porque alguma coisa acontece
envolve sempre uma pessoa, então, na Bíblia. E, dentre tantos textos bíblicos que nós lemos, acompanhamos neste culto ou nas nossas leituras, o que todas estas leituras, o que todos estes textos sempre procuram incutir dentro de nós. Que nós temos um Pai acima de nós e que nós somos filhos desse Pai. Essa é a nossa relação. E de que nós precisamos honrar este nosso Pai, ou então, se nós não honramos o nosso Pai, muito perigosamente nós podemos desonrar o nosso Pai. Então, todas as leituras bíblicas, elas sempre, de uma forma ou de outra, nos levam nesse sentido. Elas sempre nos levam a Deus. E a Bíblia não esconde nada. Por exemplo, nós ouvimos a história triste de Caim e Abel. Extremamente triste, uma tragédia, já no início da Bíblia, no início do Gênesis, mas está lá registrado para servir de lição, para algum propósito na nossa vida. Então a Bíblia é um livro honesto. E tudo que foi registrado na Bíblia, então, precisa servir para nós de exemplo, para mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E um dos exemplos que eu quero hoje mais particularmente destacar é o exemplo que nós temos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Por isso, escolhemos para este culto a mensagem Uma Vida que Honra a Deus. E aí eu quero destacar um pouco o apóstolo Paulo, destacar um pouco a sua mensagem, destacar aquilo que ele nos traz, então, no seu texto que ele escreve ao pastor Timóteo. E a segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve, porque tempos depois o apóstolo ele foi executado na cidade de Roma por causa da perseguição contra os cristãos. Mas tem uma palavra que eu quero destacar hoje na escrita do apóstolo Paulo, é onde ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Com essas palavras, de uma forma muito resumida, o apóstolo Paulo então coloca diante de Timóteo aquilo que ele está sentindo naquele momento no seu coração, pois ele sabe que a vida dele está chegando ao final. Mas, ainda lá no final da vida, na sua última carta que ele escreve, ele ainda ressalta e diz a Timóteo, e diz também a cada um de nós, por consequência: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E quando a Bíblia registra essas palavras, e essas palavras vêm ao nosso conhecimento hoje, então essas palavras também se aplicam a nós hoje ainda. E vai se aplicar por todos os tempos. Por quê? Porque nós também fomos incluídos no plano da graça e da misericórdia de Deus, assim como o apóstolo Paulo foi incluído a partir da sua conversão, quando ele tinha 25 anos de idade. Aos 25 anos foi que Deus o chamou para ser o seu apóstolo, para ser o seu embaixador. E a partir disso, quando Paulo escreve a Timóteo, essa palavra chega hoje até nós, significa que nós precisamos também ter atitudes semelhantes. Que nós também precisamos ter o exemplo, seguir esse exemplo, para quê? Para que lá no final da nossa vida, o resultado possa ser o mesmo, assim como foi para o apóstolo Paulo. Ou seja, um homem que no seu ministério, no seu pastorado, no seu apostolado, honrou o nome de Deus. Ele prestou honra ao nome de Deus, e foi justamente em honra ao nome de Deus
que ele também foi condenado e foi executado. Quando o apóstolo Paulo foi chamado por Deus, ele se dedicou integralmente ao seu ministério, ao seu apostolado. Fazia trabalhos extras para se manter, para se sustentar, mas dedicou a sua vida a ensinar, a transmitir, a proclamar Cristo Jesus. Ou seja, ele conclamou as pessoas a viverem na presença de Deus, a viverem no culto, a viverem na igreja, a viverem a presença de Deus na família, na sociedade, ali onde eu estou, ali onde eu estiver, aquele é o lugar que Deus quer que eu também dê um testemunho da minha fé. Ou seja, que eu honre o nome de Deus, ali onde eu estou, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo, naquilo que eu faço. Ou seja, toda a minha vida precisa ser dedicada ao Senhor. E a Bíblia justamente registra tudo isso, por quê? Porque nós precisamos ser alertados nesse sentido. Nós encontramos na palavra de Deus a verdade, o dito que diz que tudo o que foi registrado na Escritura foi registrado para o nosso ensino, para a nossa educação, para a nossa correção na justiça, para que nós vivamos como pessoas tementes a Deus e demos em nossa vida o melhor testemunho que nós podemos dar. E nós sabemos que tudo isso só é possível porque nós temos um Pai no céu que nos amou. Um Pai do céu que nos amou tanto que Ele nos chama de seus filhos. Apesar de nós sermos filhos imperfeitos, Ele nos chama de seus filhos, porque Ele olha para nós através da cruz de Cristo. E assim Deus os abençoa. Assim Deus nos guarda, nos conduz, nos guia, para que nós possamos viver como seus filhos aqui neste mundo. E que grande privilégio nós temos ao saber disso pela palavra de Deus na Escritura. Que grande privilégio nós sabermos que o Deus eterno é o nosso Pai e que nós em Cristo somos seus filhos. Isso é honra. Então, o que Deus faz conosco? Deus também nos honra. Em Cristo, Deus nos honra. Através de Jesus, Deus vem à nossa vida e ao nosso coração e nos honra. Por isso nós somos chamados de cristãos. Porque Cristo está em nós, Cristo vive em nós. Porque nós somos de Cristo. E essa honra, Deus quer que nós jamais venhamos a perder. Assim como nós jamais vamos deixar de honrar o nosso Pai do céu. Mas nós sabemos que isso nem sempre foi muito fácil. Isso nem sempre aconteceu e, infelizmente, por causa da imperfeição no mundo, acontece de as pessoas se desviarem, de as pessoas perderem o foco, de as pessoas perderem o caminho. Nos tempos antigos, Deus chegou a se queixar diante do seu povo, quando ele disse: vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus já fez essa queixa. Deus fez uma outra queixa. Eu quero atos de justiça diante de vocês, ao invés de sacrifícios. No tempo do sacrifício no Antigo Testamento, Deus chegou a dizer ao povo: eu quero em primeiro lugar o coração de vocês, e que vocês façam o que é justo e o que é correto, antes de vocês trazerem todos esses animais em sacrifícios diante de mim. Numa outra oportunidade, Deus disse: eu gostaria de tirar de dentro de vocês o coração de pedra, e eu gostaria tanto de colocar dentro de vocês um coração de carne. Tirar o coração duro e colocar um coração macio. Então nós temos a advertência de Deus, nós temos o chamado de Deus.
Nós temos o clamor de Deus, porque Ele diz: eu honro vocês como meus filhos. E eu quero que vocês também me honrem como meu Pai. E aí nós vemos no texto de Lucas, Jesus contar a parábola do fariseu e do publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Os dois eram do povo de Israel. Os dois eram da mesma igreja. Os dois eram da mesma congregação. Os dois pertenciam ao mesmo templo em Jerusalém. Um se apresentou diante de Deus daquela forma: eu te agradeço muito porque eu não sou como todo esse pessoal aqui na minha volta. Graças te dou por isso. E outro sequer levantou os olhos diante de Deus e bateu no peito e simplesmente pediu perdão pelos seus pecados. E nós sabemos pela história qual dos dois foi perdoado para casa, qual dos dois foi justificado para casa. E aí em seguida nós temos o texto das crianças, onde Jesus diz com todas as palavras, com todas as letras, e nós não podemos esquecer isso: quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais vai entrar nele. Ou seja, com singeleza de fé, com leveza de coração, confiança em Deus, dedicação, confiança diante do Senhor Deus. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é difícil, nós sabemos que é difícil combater o bom combate, sabemos que é difícil completar a carreira, nós sabemos que é difícil guardar a nossa fé. E quantas vezes nós também nos colocamos diante de Deus, pedimos e clamamos que se Deus pudesse conceder a nós a fé do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus disse que se nós tivéssemos essa fé, nós seríamos capazes de mover montanhas. E esse grão é tão pequeno, quase invisível, tão insignificante. Mas é o propósito de Deus e é o que Deus gostaria. Sabemos que nós dependemos de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E o apóstolo Paulo, escrevendo isso a Timóteo, deixou isso muito claro. Por isso ele também disse a Timóteo: Timóteo, eu sei quem você é. E eu sei que você, desde a infância, conhece as sagradas letras. Por quê? Porque você teve uma avó chamada Lloyd. Você teve uma mãe chamada Eunice, que ensinaram a palavra de Deus a você. Você conhece a palavra desde a infância. Hoje você é uma pessoa temente a Deus, você honra o nome de Deus. E quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, Timóteo já era pastor na cidade de Éfeso, na cidade da Turquia. Ele honrava a Deus com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu ministério. Então, o que Deus espera de cada um de nós? Que nós nos acheguemos a Ele, que nós supliquemos a Ele, porque Ele sempre tem a mão dEle estendida para cada um de nós. Deus sabe que não é fácil. Por isso, tanto a Bíblia nos ensina, nos adverte, para nós cuidarmos o caminho por onde nós andamos. Deus sabe. Deus sabe, Deus conhece melhor do que cada um de nós. Mas a mão de Deus continua estendida. E o salmista, então, ele também nos ensina e diz: eu levo os meus olhos para os montes, eu pergunto, eu clamo, de onde vem o meu socorro? E aí vem a própria resposta na Escritura, que o meu socorro vem do Senhor Deus, o meu Pai do céu que me criou. E então o salmista, ele mostra que nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Deus. E então Deus vem e diz a cada um de nós: filho, filha, não te esqueças, eu ainda sou o teu pai. Eu te criei, eu te salvei, eu te dei o meu filho, a coisa, o bem mais precioso que eu tinha, o meu filho unigênito. Esse eu dei em sacrifício para o perdão dos teus pecados. Eu te honrei em Jesus. E agora eu busco também a tua honra diante do meu santo nome. Nós não deixamos nunca de ser filhos de Deus quando nós guardamos a fé
a confiança e a esperança em nosso coração, ainda que os dias sejam difíceis, ou que nós ainda digamos com o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz lá, tu estás comigo. Deus continua conosco, Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Por quê? Porque Jesus continua sendo o nosso bom pastor. E o bom pastor continua sempre com o bem, querendo o bem para as suas ovelhas. Jesus continua sendo a porta. E quando ele diz que ele é a porta, ele continua dizendo, eu estou aberto para você, venha, tenha acesso ao Pai através de mim. Jesus continua dizendo, eu ainda sou o caminho que conduz à vida eterna, vem e anda comigo. Ou seja, todos os cuidados, todas as promessas de Deus, tudo isso está de pé, tudo isso continua valendo. Toda a palavra de Deus ainda está viva, presente e ativa entre nós pela ação do Espírito Santo. O que Deus quer é que nós jamais a percamos e que nós a vivamos e que nós possamos dizer, junto com Paulo, eu fiz o possível na minha vida, na graça e na bênção de Deus. Durante os 32 anos de apostolado do apóstolo Paulo, ele faleceu, ele foi executado aos 57 anos. O apóstolo Paulo foi fiel a Deus durante todo esse tempo. E ele transmite essa mesma palavra, essa mesma confiança a cada um de nós. Que nós saibamos guardar a palavra de Deus. Que nós saibamos guardar aquilo que Deus manda, envia à nossa vida, ao nosso coração. E que nós sempre nos lembremos, no céu nós temos um Pai que nos honra em Cristo. E que nós possamos também honrar, através de Cristo, a esse nosso Pai que está nos céus. Amém. Que a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Que nós possamos sempre viver na presença do nosso Pai do céu, que nos honra como seus filhos, e que nós sempre honremos a este nosso Pai como filhos amados que se achegam à presença do Pai de amor. Em nome de Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. Nós agora cantamos o hino seguinte, e no cantar deste hino nós também podemos dedicar as nossas ofertas neste culto. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar,
Vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Na oração geral da igreja, nos dirigimos ao nosso Pai do céu e levamos aquelas palavras que nós queremos dizer a Ele em palavras e também em pensamentos, aquilo que vai do nosso coração. Amado Pai Celestial, Tu não és o nosso Pai de amor, um Pai que nos amou em Cristo e que nos chama de seus filhos. Por isso nós te agradecemos de todo o nosso coração, pelos momentos em que nós podemos estar também em Tua casa, para ouvir a Tua palavra, render culto a Ti, louvor e glória ao Teu santo nome. Neste dia, ó Pai, Tu nos lembras de que nós precisamos viver sempre na Tua presença, de que nós não podemos nos salvar, ou nós não podemos Te agradar com as nossas próprias obras, achando que assim nós cumprimos a lei. Nós sabemos, ó Pai, que nós só podemos chegar a Ti através de Cristo, porque Ele deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos perdão, vida e salvação. Por isso nós te rogamos, ó Pai, concede-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos levar este conhecimento em nossa vida, em nosso coração, e que nós possamos dar também este testemunho ali onde nós estivermos. Olha para cada um de nós também no tempo da dificuldade, no tempo da fragilidade. Olha para os enfermos, os enlutados, os abatidos, aqueles que estão tristes, que precisam do Teu cuidado, da Tua palavra, da Tua atenção. Abençoa também os aniversariantes por mais um ano de vida, que possam reconhecer as Tuas bênçãos. Ó Pai, abençoa e guarda a congregação Cristo, o seu pastor, sua família, seus membros, também toda a liderança, todos os que fazem parte desta grande família que procura honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoa, guarda e protege a cada um e faze com que a Tua palavra e a confiança em Ti sempre estejam presentes em nossa vida, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De forma semelhante, depois tomou o cálice e deu-lhe, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida, no coração de cada um de vocês, de forma especial, os que vão receber então a Santa Ceia. Que nós possamos receber corpo e sangue de Cristo, para perdão, vida
e salvação. Essa é a nossa fé, isso é o que nós cremos, e é assim que nos ensina a palavra de Deus. Podem se assentar. Nós celebramos a ceia conforme o costume da congregação. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão Consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és.
em que nós bebemos deste cálice, comemos também deste pão, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E Cristo deixou muito bem claro o ensino para cada um de nós, que na Santa Ceia nós recebemos de fato o seu corpo, o seu sangue, na presença real de Cristo na Santa Ceia. Que esta ceia, então, fortaleça a fé de cada um de nós, nos leve para um bom propósito em nossa vida cristã e seja também aquela força que nós precisamos dentro de nós, em nossa vida cristã, pelo auxílio do Espírito Santo, para nós vivermos como filhos honrados do nosso Pai do céu. E que nós também honremos a este Pai com a nossa vida, o nosso testemunho, enfim, com as nossas atitudes. Vamos para o momento de oração de agradecimento. Graças te damos, Senhor Jesus, que tu vens a nós na Santa Ceia, corpo e sangue, dado e derramado, para perdão, vida e salvação. Graças te damos porque, através de ti, nós chegamos ao nosso Pai amado do céu. Este Pai que nos honra como seus filhos, a quem nós também queremos honrar. Por isso, Senhor, faze com que cada um de nós carregue em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma, a chama da fé, a chama da esperança, a confiança em ti. E que nós possamos também dizer, junto com o teu grande servo, o apóstolo Paulo, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Fica conosco, em nome de ti mesmo, nós o pedimos diante do Pai, ó Salvador. Amém. Nós também queremos agora receber a bênção de Deus e que esta bênção fique conosco, nos acompanhe, nos guarde em nossa vida cristã, quando nós então deixamos hoje a casa de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Que bom que todos puderam estar aqui hoje conosco neste culto, que possam seguir na fé, na confiança do Senhor Jesus. Agradecemos ao pastor Mário, a diretoria da congregação, pelo convite para estar com vocês então neste final de semana. O pastor Mário está em outra paróquia hoje, participando, celebrando um casamento, que é um momento sempre alegre e festivo conosco. E vieram de visita, né, os seus pais, né? O seu Hartmann, né, sua esposa também, os pais do pastor Mário, então, estão hoje aqui de visita, estão conosco no culto desta noite. Que Deus, então, abençoe e guarde a todos. Jesus, tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me